Olá, amigos, bem-vindos ao programa Polícia Militar em Ação pela tvdasartes.com. Você não deixe de acessar lá o Play Store, você que tem aí o sistema Android, baixar o aplicativo da TV das Artes para poder estar curtindo o programa onde você quiser. Mais um programa, mais uma satisfação, mais um convidado, hoje um convidado mais que especial, Sérgio Rangel, biólogo, e por aí vai, né, Sérgio? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria que você falasse um pouco da tua história, mas fala assim, desde criancinha, como é que começou a tua paixão? Porque é para as pessoas que veem a gente aí e falam assim, puxa, é isso que eu quero ser na minha vida. Dá uma inspirada no povo aí. Então, cara, assim, eu tenho uma história meio característica, assim, meu pai era militar, né? Olha. E na época, eu tô com 56 anos, na época era moleque, 2, 3 anos, e era muito normal as pessoas terem animais silvestres em casa, não tinha essa legislação que tem hoje. As pessoas tinham papagaio, tinham arara, tinham macaco em casa, não existia essa proibição, na época era IBDF, e era muito, muito tranquila essa coisa, parecia que mudou as leis. Então, na época, eu nasci numa casa, meu pai viajava muito, exatamente pelo trabalho, e trazia macaco, né? E eu nasci numa casa que era um gigante, cheio de animais, né? E os primeiros passos que eu dei foi com a Rosa, de mão dada, quando eu era bebê e comecei a andar, que era uma macaca barriguda que a gente tinha em casa. Então, eu nasci no meio disso. E meu pai, além de tudo, era um ictiologista ali. Tinham vários aquários, reproduzia peixes raros na época, a carabandeira, a caradisca, eu me lembro de pequenininho no colo dele. Ele falava, a carabandeira põe os ovinhos no tronco e tal. Então, o vírus eu peguei muito cedo. E não consegui fazer outra coisa na minha vida. Legal. E todo mundo me falava, cara, você não vai ser biólogo, você vai morrer de fome. Quase morri, mas estou sobrevivendo até hoje. Mas, assim, sou fiel à minha paixão, né? As pessoas têm esse preconceito, né? As pessoas, quando vão para certas carreiras, eu lembro muito bem, eu tenho um irmão, foi estudar geografia também, teve esse início, esse preconceito também, né? Mas acho que o que vale é aquele sentimento pessoal, né? Da pessoa ter paixão por uma coisa. Né? Eu até entendo, por exemplo, aquela coisa de conselho de avô naquela época. Meu filho, não faz isso não, faz concurso para o Banco do Brasil, porque era alguma coisa que dava segurança na época, você ser concursado no Banco do Brasil e tal. E essas profissões que ninguém conhecia, biologia praticamente não era nem conhecida. O pessoal sabia que era veterinário, biólogo ninguém imaginava o que era. Era uma coisa muito nova, né? Eu me formei em 82, então você vê, entrei na faculdade em 78, 77. Ninguém sabia que era biólogo, não tinha essa onda ecológica que a gente tem hoje, essa consciência, né? E eu cresci nisso, cara. Mas antes de eu fazer biologia, o que era legal, eu era moleque, sempre fui apaixonado por bicho, porque eu peguei esse vírus com meu pai. E eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca. E eu morava a poucos quilômetros da Quinta da Boa Vista, onde tem o zoológico do Rio, e onde tinha o Museu Nacional, que pegou fogo, né? Certo. Então minha vida, eu era o quintal da minha casa, o Museu Nacional e o zoológico, desde moleque. E eu vivi aquele mundo do museu com todos aqueles fósseis, aqueles ossos de dinossauro, aquelas coleções de insetos. Eu viajava ali. Era o meu quintal da casa, era conhecido por todos os funcionários do museu, por todos os funcionários do zoológico. E um dia eu estava no zoo, cara, assim, e conversando com um tratador de aves, eu tinha 9 anos, eu estava explicando para ele como é que ele deveria reproduzir o Odontophorus capoeira, que é o nome de um pássaro silvestre chamado uru, que é o único parente próximo dos países europeus que a gente tem aqui na América do Sul. E eu conversando com o cara Para mim era a coisa mais natural do mundo. Eu conhecia muito sobre o pássaro, porque eu quando era moleque, eu nunca quis brinquedo, eu sempre pedi livro de bicho. Então era uma doença mesmo, uma coisa que eu vivi sempre, até hoje, eu vivi esse universo. E estava passando o diretor do Zoológico do Rio, eu não sabia que era um senhor, parou e ficou olhando, conversando com o tratador. E eu fui contratado com 10 anos de idade, era tratador mirim do zoológico. Minha mãe, naquela época, não tinha essa frescura, a criança não pode trabalhar, a criança não pode isso. Então a gente trabalhava desde pequeno, tinha meu salário, cumpria minhas horas, eram 4 horas por dia só, porque tinha que estudar e tal. E eu fiquei no zoológico mais de 15 anos. Fiz biologia, enveredei nisso, aí fui convidado para vir para São Paulo para trabalhar no zoológico de Sorocaba, que na época era um dos melhores zoos do Brasil e hoje ainda é. Né? Um zoológico de referência a nível brasileiro. E na época o zoológico do Rio era sucateado, muito pobre, tudo caindo aos pedaços. Quando eu vim para Sorocaba eu fiquei deslumbrado e o diretor falou, ó, tá aí, o cargo é seu, não precisa nem fazer concurso na época. Entrei e depois é que não existia profissão de biólogo na prefeitura de Sorocaba, então eu entrei com outro cargo e depois fiz concurso, passei em primeiro lugar, graças a Deus, e fiquei no zoo por mais de 14 anos, e paralelo fazendo televisão com Gugu, TV Animal, porque, assim, é muito legal. Eu fui o primeiro cara que criou Ararajuba no Brasil, o primeiro cara que criou Arara Azul, o primeiro cara que conseguiu criar mico-leão em cativeiro. Então, essas matérias saíam muito nos jornais de Sorocaba, e quando o Gugu fez o programa TV Animal, que começou, eles chamavam pessoas que tinham algum conhecimento de algum zoológico, que pudesse levar algum animal no palco e pudesse falar sobre ele, animal silvestre e tal. E aí um dia ele entraram em contato com lá no zoológico de Sorocaba, pô, esse teu biólogo aí que aparece sempre no jornal. E aí eu falei, ó, eu só tenho uma coleção de tartarugas do mundo inteiro para levar. Aí a produtora do outro lado falou assim, tartaruga é um bicho meio sem graça, então aí me dispensaram.
Aí faltou a pessoa que deveria ir, de algum zoológico do Brasil, não conseguiu pegar avião, alguma conexão deu errado. Aí chamaram em cima da hora, vem com as tartarugas. Só que a cada semana vinha um biólogo e tal. E eu não conhecia o Gugu. Conheci o Gugu nessa época, hoje é um amigo, mas na época não era. Aí o Gugu, eu comecei com as tartarugas no palco, eu vi que o programa ia passando bloco, e eu continuando, o programa era ao vivo. Ele segurou a audiência. Eu fiz o programa foi todo comigo, caiu todos os quadros, os artistas todos. No final o Gugu falou, não vai embora não, quero falar com você. Aí chamou o Walter Leite, que é um diretor do SBT que eu trabalho até hoje, meu amigo até hoje, tem 30 anos atrás isso aí. Aí o Gugu falou, olha, eu quero só o biólogo, fala muito bem, deu um show aqui com as tartarugas, não chama mais ninguém de outro zoológico, contrata ele, eu quero ele fixo no programa. E eu fiquei 9 anos com o Gugu no TV Animal, depois a Eliana, entrou a Angélica, ela veio da Rede Manchete, ela entrou no SBT, e a Angélica ganhou de presente esse programa TV Animal, e o Celso Portiolli também entrou na mesma época, ganhou o tal do Passo ou Repassa, que era o Torta na Cara, e aí continuou o TV Animal com a Angélica. E eu fiquei com ela 2 anos fazendo, porque eu já era do elenco fixo do programa. Depois a Angélica foi para a Globo, a Eliana, que já estava nos dedinhos, polegares, pá, ela já estava no SBT fazendo esse Bom Dia e Companhia, ela assumiu o TV Animal quando a Angélica foi embora, já me pegou no elenco, também me levou. E aí eu fiquei com a Eliana 16 anos, né? Fazendo toda a programação para ela, foram 14 anos de Record, depois voltamos para o SBT, e nisso foi essa televisão. E essa loucura, porque eu trabalhando com bicho zoológico, e paralelo fazendo isso, mas eu não tinha a menor ideia de como eu estava atingindo o coração das pessoas, né? Como isso estava mudando a vida de muita gente. Tanto que hoje eu estou na rua andando, no supermercado, qualquer lugar, aeroporto, vem aquelas pessoas me dão um abraço, começam a chorar. Pô, eu sou biólogo, sou veterinário por tua causa, porque eu te assistia quando eu era pequeno e tal. Então, eu deixei esse legado. Tanto que hoje eu estou aqui. Se eu estou aqui dando palestra no Biologia Selvagem, é porque eu tenho um reconhecimento desses anos todos que eu trabalhei. Na verdade, você rompeu isso aí, você foi o precursor de tudo isso. Exato. O próprio Richard foi um dos meus alunos, dos alunos que eu digo mais bem-sucedidos, né? Que foi o cara que brilhou mais, mas eu tenho alunos meus que hoje são diretor do Museu de História Natural de Paris, outro aluno meu é diretor do setor de anfíbios da Universidade de Oxford, e isso muito gringo aí, tomando conta de museu aí fora, de zoológicos por aí, por fora, né? Amigos meus que foram estagiários, hoje são treinadoras de golfinho em parques na Flórida. Então, assim, eu formei muita gente. Eu tenho muito orgulho disso, porque uma das coisas melhores no mundo, quando a gente morre, a gente não leva nada disso. Mas você deixar esse conhecimento, saber que as pessoas estão, de uma certa forma, dando continuidade ao que você fez, e que você estimulou aquelas pessoas que não tinham a mínima noção do que iam fazer na profissão, de repente a serem grandes biólogos, grandes veterinários, e você vê esses caras brilharem no cenário nacional e internacional, não tem preço que pague. Então eu já deixei o meu legado, posso morrer sossegado, não quero morrer, mas, tipo, sabe, já fiz a minha parte. A gente vê um brilho especial nos seus olhos, assim, né? Quer dizer, é uma coisa inspiradora. Até para mim, né? Hoje, com certeza, eu vou sair um cara melhor e com uma visão diferenciada. Eu queria que você falasse o seguinte, ao longo, assim, de tudo que você já viu, de flora, fauna, tem algum animalzinho, algum ser vivo que você tem uma especial atenção, assim, um carinho? Olha, eu vou dizer para você, eu tive chance, através dos programas com a Eliana, de viajar praticamente o mundo inteiro, quase todos os continentes, e ter contato com os bichos mais loucos, tipo o gorila da montanha em Ruanda, savanas africanas, enfim, toda a fauna do mundo, tipo, fomos ver panda na China, mas o que mais me impressionou, porque eu tenho uma certa paixão, foi quando nós estivemos nas Ilhas Galápagos, e eu pude ter contato pela primeira vez na minha vida, que eu nunca imaginei. Cara, meu pai era porteiro de prédio, minha mãe era uma professora primária. Se tem para isso o nosso dinheiro, eu não tinha viajado nem para Carapicuíba, velho. E de repente, eu pude viajar o mundo inteiro só pela minha cabeça e pelo meu trabalho, porque bonito eu não sou galã. Então, E outra raridade, você ficar quase 25 anos seguidos na televisão ensinando. No Brasil é uma coisa rara, porque cultura não é valorizada nesse país. Então, eu não estava lá porque era bonito, eu estava lá porque eu estava dando aula, e a galera até hoje me chama de professor por onde lugar que eu vou. Richard mesmo só me chama de professor, né? Então, assim, é muito gratificante você ver isso. Então, de repente, cara, eu nunca imaginei, por meu dinheiro, jamais conseguiria chegar em Galápagos. E eu sou apaixonado por Charles Darwin, por toda essa história. De repente, quando eu estive lá e vi aquele primeiro jabuti gigante andando aquele animal com 200 anos, aquilo até hoje me emociona, porque falei, cara, eu tava lá, né? Iguana Marinha, que eu sempre sonhei, só vi em livro, só existe lá. De repente, aqueles bichos no sol começaram a subir no teu corpo, daqui a pouco tava em cima do teu boné, tomando sol como se fosse uma pedra. Então, o que mais me impressionou foram as Ilhas Galápagos. Por mais que eu tenha tido chance de conhecer tigre, leão, elefante, panda e todos esses bichos gigantes e tal, a minha paixão por répteis e minha paixão por Darwin
foi Ilhas Galápagos, a coisa que mais me impactou até hoje, me emociona em lembrar. E como é que é a tua vida hoje? Como é que tá a tua rotina? Então, hoje, cara, é assim, eu, como biólogo, a gente não tem emprego fixo mais, né? Porque mesmo na TV, quando eu trabalhava em TV, tinha uma empresa que você presta conta, tipo o PJ, que eles chamam, né? E os zoológicos, eu tive que ser obrigado a sair dos zoológicos porque me tomava um tempo muito grande e eu não poderia viajar. Então, e eu falei, que opção que eu vou ter de viajar o mundo inteiro? Então eu larguei uma das minhas paixões, que eram os zoos e o manejo de fauna, diretamente ligado. Hoje sou só consultor em alguns projetos, mas para poder viajar. Então hoje eu tô, assim, sou chamado para o Brasil inteiro para dar palestras. Graças a Deus eu gosto muito de ensinar, você vê que eu gosto de falar, né? Daí... Ainda bem, nosso programa a gente precisa de gente que fale. Aí, tipo, eu tive chance ainda até hoje, viajo o Brasil inteiro dando palestra, né? Tem esse curso aqui do Richard e eu trabalho em algumas TVs a cabo também. Tem um programa chamado Papo Animal, que eu gravo com uma produtora e hoje a gente está na ITV, que é uma TV local lá de Itu, que passa em algumas cidades também circunvizinhas ali. E eu estou sempre dando o meu recado de preservação de meio ambiente, de que na natureza não existe vilão, a cobra não é ruim. Se tem alguma coisa ruim no meio, e chama-se ser humano, e joga crescendo o sexto andar e tal, e não são as cobras, não tem vilão na natureza. Então, o meu papel até hoje eu estou fazendo isso. Essa questão é importante também o nosso público entender, né? Todo biólogo, ele acaba sendo um ambientalista, ele é mais preservacionista, como é que funciona isso aí? Cara, tem várias categorias, tem aqueles caras que trabalham em laboratório a vida inteira, que não estou desmerecendo, mas fazem trabalhos que não são ligados a isso, né? Mas eu acho que mesmo o biólogo que se forme e vira professor, eu não acho demérito nenhum, muito pelo contrário. Até hoje eu ensino, eu acho que isso é o papel da gente, isso é um elemento multiplicador. Plantar no coração da criançada, por exemplo, quando eu trabalho muito com criança até hoje, aquela semente de preservação, aquela semente de respeito ao meio ambiente, tudo no coração do cara, jogando emoção mesmo, que é o que eu sei fazer. Então eu acredito que se todo biólogo não pelo menos deveria ser um mensageiro dessa noção básica de respeito ao meio ambiente, à fauna, à flora, até o teu meio ambiente urbano mesmo, aquele pessoal que amassa, joga lixo no chão, que fuma, joga bituca de cigarro na rua. Se as pessoas tivessem uma consciência geral de cuidar do seu próprio meio ambiente urbano, já seria muito melhor, né? Então, eu acho que o nosso papel é esse. A minha missão, na verdade, é educar as pessoas para a gente ter uns adultos aí que pensem melhor e que possam proporcionar um futuro um pouco melhor. Que né? ótima cultura é tudo, né? Outra coisa, né? Às vezes eu fico curioso, assim, porque eu sou um ignorante, né, nessa matéria, assim como muitos aí. Existe algum ser vivo que pode ser erradicado, pode ser tirado? Por exemplo, o pernilongo, que é uma coisa que enche o saco. Ele pode ser, ou não, ele tem uma importância. Cara, você vê que pernilongo, quando nascem as lagoas, eles nascem às trilhões, às 4 trilhões. Eles fazem base da dieta alimentar de uma série de pequenos animais. Não existem à toa, não existe para perturbar a gente. É muita pretensão achar que pernilongo existe para zunir no nosso ouvido. Não. Eles têm um papel na cadeia alimentar que quando são larvas dentro da água, alimentam uma série de insetos aquáticos, de micropeixes. Tem peixes minúsculos adultos, que os alevinos são quase microscópios, que vão comer aquelas larvas de pernilongo assim, que saem dos ovinhos e tal. Eles servem como base na dieta alimentar de um monte de animais e quando estão voando alados, servem principalmente para morcegos, né, que são grandes comedores de insetos. Os morcegos caçam em voo, então eles caçam os pernilongos em voo, quando tem aquelas enxameadas de pernilongo, então são úteis pra caramba. Mas e a barata, por exemplo? Bom, a barata já é o seguinte, Periplaneta americana e Bratella germânica, que são o nome científico das duas baratas as únicas baratas nocivas que podem passar algum tipo de doença pra gente, vieram nos navios europeus, elas não são brasileiras. Né? Elas são, tanto que uma chama Bratella germânica, alemã. Então, essas baratinhas, a Bratella germânica é aquela que dá em armário de cozinha, pequenininha, que não cresce, mas já tem asinha e tal. E a Periplaneta é aquela nojenta voadora de que todo mundo tem pânico. Essas baratas não são nossas. Elas são introduzidas pelo ser humano, é uma cagada feita pela gente. Porque as baratas silvestres brasileiras, nós temos mais de 60 espécies. Inclusive, eu moro na floresta, no meio da floresta, aqui na Serra da Cantareira, e no meio de uma área de reserva, a gente tem barata até verde do gênero Panclora. Parece que o gafanhoto tem uma barata, cada uma mais linda que a outra, e não transmitem nada. Mas essas são urbanas, vieram pela mão do homem. Então a gente não pode. No ambiente urbano, elas proliferaram, tem que ser exterminadas. Agora, na natureza, de onde elas vieram da Europa, em estado livre, são tão puras quanto as nossas silvestres, né? Então elas têm importância. Para finalizar o nosso programa, eu tenho alguns amigos, assim, até parentes, que têm pânico de sapo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o sapo, a perereca, a importância que ele tem. Pois é, velho.
atribuem a esses bichos umas características meio mágicas, né? Então, por exemplo, o pessoal fala assim, não, porque o sapo mija nos olhos e cega. Eu falei, cara, o sapo não tem pinto, velho. E ele fica lá no chão. Pra ele conseguir mijar no olho de alguém, ele tinha que ter uma puta de uma mira e, tipo, uma mão pra pegar. E isso não existe, né? Então, o sapo não urina no olho de ninguém, ele tem veneno pelo corpo, mas ele é um animal venenoso, ele não é um animal peçonhento. A diferença disso, o peçonhento é aquele que se alguém morder, morre envenenado porque mordeu. Então, o sapo é assim, ele não é peçonhento, ele não injeta veneno em ninguém, ele não joga veneno em ninguém, animal totalmente tranquilo. Lá em casa a gente tem o Alfredo e a Jandira, que é um casal que vive próximo da porta da cozinha, se alimentam de besouros que caem por causa da iluminação elétrica. E são super queridos, a gente pega no colo, não passa nenhum tipo de cobreiro, esse papo de dizer, sapo dá cobreiro, sapo dá... É tal história. Quando você não gosta de uma coisa, você adora falar mal e inventa coisa, né? Tipo, que aquela vizinha, já é um saco aquela vizinha, mas aí o nego atribui um monte de coisas que ela realmente não faz, mas pra poder falar mal. Então o ser humano tem essa mania de falar mal das coisas. Mas o sapo é um bicho da paz, cara. O sapo, tanto... E as pererecas muito... Tipo, tem aquela coisa de perereca se gruda, só solta quando der trovada. E, gente, isso não existe, né? Era uma pererequinha, eu era pequeno assim, falavam, né, que era pererequinha agarra-agarra, né? É cheio de lenda. Ó, são animais tranquilos, tanto o sapo quanto o perereca. As próprias rãs, na maioria das vezes, são até comestíveis. Não pode caçar, é animal silvestre, mas digo, existem criação de rã norte-americana que é usada para abate, usam couro, usam a carne. Então, são animais úteis de todas as manias e extremamente úteis para o meio ambiente. E os anfíbios, cara, eles estão sofrendo muito com essas mudanças climáticas, com mudança de camada de ozônio. Algumas espécies já foram extintas na Costa Rica só pela mudança dos buracos da camada de ozônio, que mudou temperatura ambiente e tal. Tem agora uns vírus que estão ameaçando uma série de espécies de anfíbios a nível mundial. Então, são bioindicadores. Quando começa a ferrar o ambiente, são os primeiros a assumir, porque tem respiração cutânea, são super sensíveis. Então, os anfíbios são bioindicadores. Se você... Cara, é uma coisa simples. Se você vai... Quando você era moleque, você passava na beira de uma lagoa, à noite você escutava bicho cantando pra caramba. Hoje você passa no mesmo lugar, é um silêncio. Estão se extinguindo os anfíbios. Então, são animais que têm que ser preservados. São as poucas espécies que acontecem em área urbana. Por favor, não matem, não joguem sal no sapo, preservem, porque são animais úteis e que estão desaparecendo do planeta. Bom, Sérgio, queria te agradecer, é um prazer muito grande. Eu fico até um pouco emocionado, né? A gente que acompanha um pouco a sua carreira aí, você sendo precursor de muitos famosos também, né? E não famosos também. Mas eu queria agradecer demais a tua participação. Foi um prazer. É um orgulho você ser um brasileiro, né? Que tem essa fama mundial, com certeza, e tem ajudado muito a gente aí a conhecer um pouco mais essa natureza. E no Brasil não falta natureza, né? Graças a Deus, espero que continue tendo bastante, né? E depende da gente. Muito obrigado. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Olá, eu sou o 3º Sargento PM Juliano de Paula Pepe, sou comandante de grupo patrulha na SP-021 Rodoanel Mário Covas. Eu sou encarregado de desencadear as operações traçadas pelo comando. Aqui nós teremos a oportunidade de mostrar os equipamentos utilizados pela companhia Rodoanel. Aqui à minha direita, pelo cabo Brizola, ele está segurando o celular. Hoje nós temos a capacidade de fazer os autos de infrações de forma eletrônica, sendo utilizada a impressora para emitir a via para o usuário da rodovia. Na mão direita, o radar Trucan. Esse radar é muito importante para o controle de velocidade. Essa infração ela tem um alto índice de acidentes com gravidade envolvendo vítimas fatais. Ele é de suma importância para o policiamento e para a segurança da rodovia. Mais à direita, com o soldado Goivino, temos o aparelho BAF 300 ELEC. É o etilômetro, o famoso etilômetro. Com esse aparelho nós desencadeamos as operações de direção segura. A alcoolemia, o álcool no sangue do cidadão, do condutor, também é um grande vilão para a segurança viária. Aqui nós temos um binóculo muito utilizado
em acidentes envolvendo produtos perigosos, o policial rodoviário faz a segurança do local, impede que o cidadão chegue, se aproxime do produto perigoso, para que a segurança seja feita e estipulado um perímetro para que a ocorrência seja atendida com segurança. Envolvendo a parte de segurança, nós estamos disponibilizando também de armamento de grosso calibre para combater a criminalidade tão decorrente na sociedade hoje. Não é raro a criminalidade vindo para a rodovia, vindo de roubos de caixa eletrônico, roubos de carro forte, os meliantes estão vindo com fuzis. Então a Polícia Militar está disponibilizando esse tipo de equipamento para a segurança das equipes e da sociedade. Olá, sou o primeiro-tenente Afonso Pinheiro Calvi, comandante do 1º PEL e do pelotão de TOR aqui da SP 021, Rodoanel Mário Covas. Dando continuidade a tudo que foi falado pelo sargento Pepe a respeito da operacionalidade dentro do Rodoanel, nós vamos mostrar o que o tático ostensivo rodoviário, o nosso TOR, faz durante as operações aqui no Rodoanel. Ele utiliza de todos esses equipamentos que aqui estão, né? Somos munidos de armas de grosso calibre, que é fuzil 762, CT-30, fuzil 556 e a calibre 12, que no decorrer das ocorrências nós acabamos utilizando ela para ações de CDC, ou seja, ações para liberação de via ou qualquer outro dessa natureza. Temos os capacetes para esse tipo de ação, as perneiras, além do que todos nós levamos material pronto para o controle de distúrbios civis, que são todas as munições fumígenas, munições de impacto controlado, além das munições explosivas. Então o tático, quando sai para fazer o patrulhamento, além de prestar o apoio às viaturas que estão no atendimento de ocorrências na rodovia, ele sim está munido de todos os equipamentos necessários. Dentro da viatura temos terminais embarcados para que faça a consulta de qualquer pessoa, veículo ou local. Os policiais devidamente armados e dispomos de 2 rádios comunicadores em cada viatura. Um que fica na rede de rádio do local onde ele está trabalhando, ou seja, na rodovia, e um para cada local do policiamento de área onde ele está. Ou seja, ele pode fazer a comunicação ao mesmo tempo, interligando as viaturas da rodoviária juntamente com o policiamento territorial. Isso minimiza qualquer tipo de fuga ou deixa a ação cada vez mais dinâmica e mais certeira. Juntamente com eles, o que nós temos? As equipes de ROCAM, que elas também, aliado a todo esse combate ao crime organizado e ao crime nas rodovias, também se utilizam de alguns equipamentos. Dentro dos baús, eles dispõem de alguns equipamentos específicos para o policiamento, tanto o policiamento normal quanto o policiamento de choque. Eles dispõem de rádios comunicadores, né? Rádios comunicadores para quê? Para que eles consigam fazer uma maior comunicação na hora da abordagem, essa abordagem seja sem problemas. Então, todos esses equipamentos que nós dispomos aqui são de suma importância para que nosso resultado saia a contento e nós consigamos proteger a sociedade de uma forma com excelência.